Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no canal do YouTube da Casa da Paz Maria de Nazaré. Estamos com mais um programa Espiritualidade e Saúde. Boa noite, Leônia Pinheiro, minha companheira que está de volta aqui como apresentadora. Boa noite, doutora Valdelene. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite às nossas convidadas, às nossas estudantes. Hoje temos aqui a honra de receber duas estudantes do curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal da Paraíba, que é a Natália e a Helena. E aí eu já quero começar conversando um pouquinho com as nossas convidadas. Então, primeiro para a Helena. Helena, como foi que você... Primeiro, conta um pouquinho sobre você, por que você escolheu esse curso. Me conta um pouquinho para a gente. Boa noite, Val, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Como ela falou, meu nome é Helena, eu estudo na Universidade Federal da Paraíba e eu moro aqui em João Pessoa exatamente só para estudar. Eu sou do estado do Ceará, especificamente da cidade de Porteiras, que é próxima a Juazeiro do Norte, a cidade conhecida como a terra do Padre Cícero. E eu estou aqui desde 2021, há 3 anos, quando iniciou o curso, e eu moro com Natália, que é a minha amiga que está aqui hoje comigo, e mais outras meninas. E eu escolhi o curso da Fono, na verdade não foi a minha escolha, foi tudo planejado por Deus. Eu tinha na minha mente, eu planejava estudar enfermagem, porque no meu ensino médio eu fiz o curso técnico de enfermagem, que é aquelas escolas profissionalizantes, que são o técnico e o médio. E aí eu eram 3 anos, passei 3 anos estudando e pensava em cursar a enfermagem. Então, até no período do Enem, eu pensava em enfermagem e no SISU também coloquei para enfermagem. Só que, na verdade, eu passei para a Fono. E eu conheci João Pessoa através da minha madrinha de batismo, que é Mari. Acho que ela está até assistindo. Aí, ela me apresentou João Pessoa e falou que a cidade é muito boa de se morar e juntou a fonoaudiologia com a cidade que ela falou que era boa. Então, eu vi. Até ela que me trouxe. E até então, as experiências estão sendo maravilhosas. Até conhecer pessoas que eu não conhecia através da fonoaudiologia eu acredito que é uma das melhores coisas. As meninas que moram comigo, hoje em dia são a minha família aqui, e os professores também, que a gente faz uma amizade para a vida toda. E é isso. Bom, gente, eu vou começar explicando aqui que quem faz programa, né, para Deus, para o público, né, para evangelizar, sempre encara muitos desafios. Então, nós tivemos um atraso por vários problemas técnicos, inclusive do microfone que a gente está compartilhando aqui, eu e minha companheira Leônia, minha parceira. Mas isso não vai ser um empecilho, né? Então, agora queria passar a palavra à Natália para ela falar um pouquinho. Inclusive, a Natália e a Helena são minhas companheiras de paróquia, né? Paróquia Jesus Ressuscitado, nós fazemos parte, certo? Fala aí um pouquinho sobre a sua chegada ao curso, suas expectativas. Boa noite a todos. Meu nome é Natália. Eu também não sou daqui da Paraíba, nem de João Pessoa, eu sou do interior de Pernambuco. E, assim, a fonoaudiologia, ela me escolheu. Em nenhum momento eu pensei em escolher a fonoaudiologia, até porque não era minha pretensão de curso. Eu pretendia cursar fisioterapia. E em uma das pesquisas que eu fiz, né, assim, a gente sempre faz o teste para saber em que curso a gente se encaixa. E a fonoaudiologia foi um dos cursos que me deu como oportunidade, né? E aí eu consegui encaixar aqui na Paraíba, porque eu tinha familiar aqui. E a minha primeira ideia era realmente vir morar com meus familiares. Mas aí eu conheci as meninas, que hoje eu divido apartamento. E a gente se juntou para dividir esse apartamento e, graças a Deus, estamos até hoje finalizando o curso. E
foi, como eu disse, né? A fonoaudiologia, ela me escolheu. Eu tenho relatos de que meu sobrinho, um autista, então, assim, foi tudo descoberto, tudo próximo. Eu passar na faculdade de fonoaudiologia, descobri que meu sobrinho é autista, então, assim, Deus veio trabalhando desde o início, desde o momento que eu escolhi a fonoaudiologia. Então, foi desde esse momento. E como o programa, o título dele é Espiritualidade e Saúde. Então, a gente sempre traz pessoas profissionais para estar discutindo um pouquinho sobre espiritualidade. Então, a gente queria saber de vocês, de que forma que a espiritualidade chegou na vida de vocês, como é que vocês lidam com esse tema, o que é espiritualidade para vocês. Fala um pouquinho para a gente. Bom, eu penso que espiritualidade é o sentido da minha vida, não só acadêmica, mas minha vida como um todo. A minha família materna, ela é católica, a maioria dos meus parentes da família materna. A minha mãe, ela não é católica, ela é evangélica, mas faz um pouco tempo, entre aspas, faz eu acho uns 8 anos. Mas aí eu tenho a minha bisavó, que ela é extremamente de fé, uma mulher realmente de fé. Se você sentar para conversar com ela, em meia hora você conhece a história de uns 30 santos. Ela costuma dar conselhos realmente embasados em vida de pessoas santas, do testemunho de Jesus, porque ela também é um testemunho, ela tem 94 anos. Então, eu tenho lembranças muito ativas na minha mente, que foi por ela, foi por a minha avó, e também pela minha irmã mais velha, que é a Amanda. Ela também é uma mulher de muita fé. O esposo dela também, e agora o filho dela com 5 anos. Que a gente caminha, quando eu estou lá, né? Que eu vou só 2 vezes no ano para lá, que é muito distante. Mas a gente tem essa caminhada de fé. Quando eu estou lá, a gente caminha junto, a gente vai para momentos de fé mesmo, de adoração, de missa. A gente vai junto e é isso também. Espiritualidade para mim também é isso, é o sentido, né? Aquilo que dá significado à minha vida. E também eu venho de uma família que trouxe a fé desde o início, com minha avó, minha bisavó, e o meu maior exemplo é minha mãe. Então, desde nova, foi minha mãe que me incentivava a ir à igreja. Então, assim, sempre eu fui para encontro. Primeiro eu iniciei com a infância e adolescência missionária, e dali foi a minha entrada. Eu sempre digo, né? A minha entrada na igreja foi a IAM. E eu comecei como missionária, fui como coordenadora, passei de coordenadora e passei dos 4 cantos da igreja. Eu costumo dizer isso. Da infância à coleta, da coleta à liturgia. Na minha cidade eu sempre fui muito ativa. Todos os meus amigos diziam, quer encontrar a Natália, vai na igreja. Porque eu sempre fui muito ativa lá na minha cidade. Aqui houve uma mudança muito grande. Questão de rotina, enfim, muitas coisas que acaba a gente trazendo, assim, afastando um pouco, mas que a gente vai redirecionando e trazendo novamente o verdadeiro sentido e significado do que é a espiritualidade, da igreja, enfim, de tudo aquilo que traz a gente para perto. Fui muito abençoada por Deus, porque desde do meu ensino mesmo, de fundamental, as minhas amizades sempre foram, a maioria das pessoas sempre foram pessoas católicas de fé. No meu ensino fundamental, por exemplo, tinha Milena, que as meninas que moram comigo já conhecem. Então, ela sempre foi também. Aí, quando eu vim morar aqui, conheci as meninas também, que são católicas, são meninas também com bastante fé. Então, por mais que eu não tive esse meio familiar de berço muito sólido na religião católica, mas graças a Deus, as pessoas que me rodeavam fora do meu meio familiar sempre foram e sempre me incentivaram muito. Eu tenho o costume de falar que as meninas que moram comigo, antes de eu vir morar aqui, eu não tinha essa prática tão forte. Mas, quando eu cheguei aqui, por mais que o tempo livre diminuiu, mas as oportunidades foram bem maiores. Deus planejou coisas muito maiores. E foi aqui que eu passei a frequentar a paróquia PJR,
No primeiro semestre, quando a gente chegou aqui em João Pessoa, a gente já procurou a paróquia, a gente já passou aí as missas lá. E aí a gente foi adentrando, a gente começou aos encontros do Crisma, eu fiz o Crisma, fiz a primeira comunhão. Ano passado, graças a Deus, também me consagrei junto com outra minha amiga que mora comigo. E essa caminhada aqui em João Pessoa foi a cidade que mais me consolidou esse firmamento de fé na minha vida. E eu agradeço muito esse momento. Fico imensamente feliz, né? Porque, inclusive, João Pessoa tem sido atrativa para muita gente, né? Do Brasil e até de outros países. Então, a gente tem que atrair mais cristãos, né? Para que a cidade não cresça só em número, né? Mas que continue sendo essa cidade maravilhosa que é João Pessoa e acolhedora, né? E só compartilhando um pouquinho da fala de vocês, em dois aspectos, né, que eu achei bem interessantes. No primeiro, que vocês falaram que praticamente a fonoaudiologia escolheu vocês, né, porque a Helena pretendia fazer enfermagem, né, e Natália antes não tinha descoberto ainda a fonoaudiologia, né. Então, isso é interessante, que eu também não escolhi a medicina. Eu tenho uma tia que é como se fosse minha mãe, né? Está sempre comigo em todos os lugares. Ela diz assim: você não tem juízo não, porque tudo que você diz que não quer, depois você faz. Então, quando eu estava estudando para o vestibular, eu não tinha ainda escolhido o que ia fazer. Aí, mas na área de saúde, não quero medicina. Aí resolvi fazer farmácia. E entrei para o curso de farmácia, mas aí a maioria da minha turma, infelizmente, as pessoas que fazem farmácia e enfermagem muitas vezes entram sem querer aquele curso, infelizmente, né? Não é todo mundo, mas tem essa crença de que tem que ser medicina ou odontologia, né? Então, como a minha turma ia toda fazer vestibular de novo, eu digo, bom, eu vou fazer também. Aí, então, para minha surpresa geral, eu digo, então vou botar para medicina. Não quero tal curso, vou botar para medicina só para ver. E ia fazer a prova com a maior má vontade. Meu Deus, vou perder um fim de semana, me cansar para nada. E, no fim, aconteceu. Mas eu lembro muito bem de uma oração, como esse programa trata da nossa espiritualidade, nunca me esqueci disso, que eu pensava assim, não vou passar, não tem condições. Mas, assim, meu Deus, se for para eu passar e prejudicar as pessoas, uma só pessoa que seja, que for ser prejudicada por minha causa, que definitivamente eu não passe. Aí, então, eu passei. Aí, já no curso, aí eu não sabia o que eu ia fazer, tinha algumas ideias, mas aí pensei assim, eu só não vou fazer pediatria, porque criança pequena não fala, não sabe dizer o que sente. Depois eu fiz pediatria. E assim, várias coisas na minha vida. Agora, o mestrado em Ciência das Religiões, que era para estudar espiritualidade e saúde, que é o tema do nosso programa, eu escolhi. Porque, assim como vocês, desde criança que eu respiro isso no meu ambiente, né? Que a minha mãe era assim, passou isso para a gente. Estudei em colégio de freira. E era muito, fazia parte da minha vida isso. E desde cedo, participando do grupo de liturgia, né, na Missa das Crianças, eu era leitora. E hoje também faço parte, assim como vocês, da Paróquia Jesus Citado, e faço parte do grupo de liturgia. Então, um abraço aí para o pessoal da paróquia que está nos assistindo agora. Essa paróquia é tão divulgada que vocês têm que dizer depois a quem está nos assistindo onde fica essa paróquia. E é muito sobre isso, né? Muito sobre propósito. Então, você vê 3 histórias, e se eu for contar a minha, também vai ser a 4ª, de pessoas que a gente acha que a gente está para alguma coisa, e aí os nossos planos mudam e, de repente, você está fazendo um propósito que anteriormente não era seu, mas que era de Deus para a sua vida. Né? Então, a gente vê as meninas, estudantes ainda de fono, mas que a gente já percebe a espiritualidade, o profissionalismo. Elas estão no 7º período, né, como elas estavam me dizendo nos bastidores,
estão aí bem pertinho já da formação, e a gente já vê que elas vão além da formação. Né? Elas têm uma formação à parte, que é a da espiritualidade, que a gente costuma dizer em todos os programas que nós somos sistêmicos. Né? Então, nós somos corpo, mente, espírito. Então, não adianta a gente trabalhar o nosso emocional, eu como psicóloga, a doutora Valdelene como médica, né, vocês como futuras fonos, se a gente também não tiver a importância e saber da importância da espiritualidade para a nossa vida e entender o sujeito, o indivíduo, como sistêmico. Né, que se ele está com um físico ruim, vai influenciar no emocional e vai influenciar no espiritual. E aí, já pegando esse gancho, né, de que forma que vocês conseguem ver assim, a vida acadêmica de vocês e como vocês conseguem unir com a espiritualidade? E se a espiritualidade auxilia vocês na vida acadêmica? Eu tenho uma pequena testemunho, na verdade, que eu espero não chorar, porque eu sempre choro. Eu contei isso uma vez nos encontros do Crisma, lá da paróquia PJR, que inclusive é lá no bairro Anatólia. Certa vez, a gente, nos períodos iniciais, a gente tem uma prova realmente atrás da outra. Agora, no final do curso, é mais estágio, questão de relatório, essas coisas. Mas, no início do curso, foi uma semana que estava bastante turbulenta, muitas provas, e a gente... É impossível não ficar ansioso, na verdade. Eu já tentei de todas as formas, mas, infelizmente, não tem como ainda. Mas eu nesse momento, estava bem ansiosa. E, a partir desses dias, eu fiquei pensando, eu vou fazer isso aqui, a partir daqui é Deus. Aí, nesse dia, eu estudei. E, antes de eu começar a fazer a prova, eu entreguei a Nossa Senhora. Bem, assim, humilde mesmo para Nossa Senhora. Nossa Senhora, eu vou sentar aqui, mas quem vai fazer é a senhora. Eu não lembro mais nem que disciplina era, mas ela fez essa prova, e quando eu saí da sala, eu lembro nitidamente que eu olhei para o céu e imaginei assim, eu vi na minha mente a imagem de Nossa Senhora e Jesus olhando um pro outro e disse assim para mim, tá vendo? Foi feito. E eu contei isso num encontro do Crisma, enquanto as meninas estavam falando de experiência com Nossa Senhora. E muitas pessoas estavam falando de um milagre de cura. Uma das meninas tinha falado que Nossa Senhora intercedeu pela cura do filho dela, que no momento da gravidez e tal. E eu tive essa experiência, eu falei para os meninos, né? Teve essa experiência dessas pessoas que foram grandiosas, realmente. Cura de alma e de corpo é uma coisa que realmente mexe muito para a pessoa. Mas uma simples prova, que estava com aquela preocupação muito grande, foi entregue e ela fez. Então, a espiritualidade na vida acadêmica, para mim, é mais do que só pedir e deixar que Nossa Senhora faça, mas que, além dela fazer, a parte acadêmica de resolver os problemas que aparecem, essa demanda muito grande, mas também traz a tranquilidade do espírito. Quando a gente vê que o milagre acontece, então a gente fica em paz e a nossa fé se fortalece quando a gente escuta o que Deus faz e a gente percebe o que Deus faz na nossa vida. Foram muitas provas que eu fiz, sempre pedindo a intercessão de algum, né? Agora, o meu santo de devoção era o Menino Jesus de Praga, que inclusive tem uma oração do estudante, né? Eu não vou dizer agora porque eu posso errar, mas ainda hoje eu sei a maior parte dela de cor. E já a oração foi minha mãe quem deu para mim, para meus irmãos, né? E para onde eu ia, eu levava já dentro dos livros. E eu usei tanto que ela era toda marcadinha e foi se rasgando, né? Velhinha. Usei sempre. E muitas vezes fui socorrida, né?
porque a gente estuda, mas muitas vezes a gente é sobrecarregado. Todo estudante, né? Todos os estudantes são. E muitas vezes a gente acha que não vai dar conta, né? E há poucos dias, já falando de testemunho, como você falou, não é com Nossa Senhora, mas me aconteceu um fato que até compartilhei com a doutora Leônia aqui presente e a nossa outra companheira, que foi a Ana Karenina. Só sem detalhar muito, mas assim, só para servir de testemunho de quanto Deus nos fala, né? Quando a gente se abre a ouvir o que Ele tem a nos dizer, porque Ele fala de várias maneiras. Ele fala na liturgia, quando a gente está na igreja, Ele fala conosco através do sermão, né? Da homilia do padre, basta a gente estar atento. E 1001 missas, mas nunca o evangelho pode ser igual ao texto, mas nunca a gente acolhe da mesma forma. E ele fala conosco através de sonhos, e há poucos dias, através de amigos, o nosso anjo da guarda, inclusive, de um livro que eu estou lendo, que uma amiga me presenteou, fala conosco de várias maneiras também, através de outras pessoas. Fala com o anjo da guarda da pessoa para que fale conosco, né? Eu estava num dia muito difícil, de uma notícia assim, bem ruim que eu recebi de uma familiar minha a respeito dela. E eu fui assim, meio deprimida para a minha fisioterapia, né? Eu falo em todo lugar da minha fisioterapeuta, Natália, né? A gente tem muito em comum. E como ela é muito religiosa, e muitas vezes a gente compartilha nossas experiências. E nesse dia eu estava assim, meio para baixo, e ela também. E eu não disse a ela o que era o problema, porque eu conto muita coisa para ela, mas nesse dia eu estava tão chateada que nem detalhei, só disse que estava chateada. E ela ficou pensando, ela disse que foi de ônibus para casa, e pensando em mim, pensando nela, e pensou assim, fez uma oração pedindo para que Jesus falasse, desse uma palavra para mim, em primeiro lugar, ela disse, e para ela, a respeito dos problemas que a gente estava passando. E como ela estava lendo o Diário de Santa Faustina, ela está lendo, né? Ela pediu para que fosse através do diário. E quando ela abriu em casa, que foi ler nesse dia, tinha vários trechos que Jesus estava falando com Santa Faustina, que são os trechos em negrito, e aqueles trechos serviram para mim, exatamente para mim. E então, só para compartilhar, já que aqui é um bate-papo, né, das nossas experiências, nossos testemunhos, que eu acho muito interessante. E você, Natália, já apelou muito aí para algum santo para fazer prova? É todos os dias, né? Assim, quando a gente levanta, a coragem que a gente pede e o medo, para que o medo se dissipe, os santos, a Nossa Senhora, e aí a gente vai clamando, até dar coragem e levantar. E realmente, todos os dias eu acho que a ansiedade, né, o medo, ele não sai de perto da gente do momento que a gente chega ao momento que a gente termina o curso. E esse medo, ele vai sendo dissipado a partir do momento que eu vou entregando a Deus, né? Como a Helena, né, assim, a gente passa por tanto testemunho e a gente passa por tantos momentos de ansiedade e vai chegando nesse finalzinho de curso, né, que a gente vai a entrega de TCC, pré-projeto e estágio, a entrega da gente para o nosso paciente, que o nosso paciente chega esperando a nossa entrega, o nosso momento. É uma terapia que às vezes ele não tem encanto nenhum e está ali à nossa procura. E bate o medo. E aí a única pessoa que a gente pode recorrer, pelo menos para quem acredita, é a ele, né? A Nossa Senhora, aos nossos santos de devoção. E eu acho que Santa Teresinha já me escutou tanto, que eu acho que ela diz: minha filha, descanse. Descanse, acalme seu coração. E vem sido assim, né? Vem desde o início da universidade, de entregar realmente meus medos. Eu já acordo todo dia assim: meu Deus, eu te entrego meus medos de hoje, porque eu sei que eu vou ter. Então, a minha mãe sempre manda, todo dia de manhã ela mandou uma musiquinha: escuta essa hoje, escuta essa hoje. E ultimamente ela tem acertado, ela tem mandado uma de medo, de ansiedade. E mãe sempre sente, né? E realmente os medos e a ansiedade nesse último período de universidade vem se bem presente. E se não fosse a espiritualidade, realmente não teria como a gente estar vencendo todos os dias. Tá ali entregue, de chegar, encontrar nosso paciente sorrir
E a professora, quando a gente sai, deu certo, parabéns, é nesse raciocínio. E a gente vê onde é que Deus está trabalhando, onde é que o nosso pedido está sendo acolhido. Então, acho que essa vem sido minha experiência, principalmente agora, nesse final de curso. Sempre teve, mas nesse final de curso eu acho que eu estou me entregando mais à universidade, entregando mais meus desejos a Deus. Então, vem sido mais presente para mim, principalmente agora. Que legal, né? O papo tá ótimo aqui com as meninas, mas a gente vai dar um intervalo bem rapidinho e daqui a pouco a gente volta. Falo muito, viu? Se eu tiver eu estando com esse microfone, sou um perigo. Ainda bem que hoje é um microfone para duas. Mas eu falei tanto naquela hora e esqueci de dizer a principal frase que Jesus disse para mim através do diário de Santa Faustina, naquele dia de tanta tribulação. Ele disse assim: filha, você não está sozinha. Não vou lhe deixar sozinha. E você sabe o que você deve fazer, faça aquilo que você pode e sabe fazer, até onde você chegar. Onde você não puder estar, eu estarei. Então, essa frase me consolou de um jeito, me deu uma força, e eu parei de chorar, porque eu tinha chorado o dia inteiro. Só parei de chorar para ir para a fisioterapia. E, na volta, eu estava muito, muito, muito arrasada. Aí, abri essa mensagem de Natália no WhatsApp, e aí tinha lá, eu digo que é isso, né? As fotos, né? Não estava nem querendo falar com ninguém, mas aí achei incrível. E ela me deu, no meu aniversário, o Diário de Santa Faustina. Então, agora... eu nunca tinha pensado em ler o Diário de Santa Faustina, porque ele é bem volumoso, né? Eu queria falar um pouquinho aqui com as meninas, né, de um detalhe que a gente pensa que é um detalhe. Helena trouxe o testemunho dela, e muitas vezes a gente tem esse receio, né, de, será que o que eu estou falando tem algum significado? Não é? Será que vai ter importância diante de curas, milagres? E eu trago um testemunho do meu dia a dia, da minha universidade, de uma prova, não é? Mas que nosso Deus é o nosso Deus de detalhes, então é o do dia a dia, não é? É o daquele milagre diário, é daquele milagre da gente levantar, da gente acordar, da gente respirar. Só em a gente estar aqui agora conversando, isso já é um milagre, isso já é um propósito. Então, a gente está acostumado a escutar esse tipo de testemunho. Mas esse testemunho dela é lindo, de fé. Ela acreditou, ela fez aquela prova acreditando que Nossa Senhora ia ajudar, ia fazer por ela. E fez. Né? Então, assim, a gente já agradece a Helena por ter falado conosco e partilhado o testemunho dela. E aí a gente já continua o nosso papo voltado à área de vocês, né? Que vocês serão profissionais dessa área. De que forma que vocês visualizam, assim, lá na frente, vocês já profissionais, como profissional da área de fono,
pode estar auxiliando na espiritualidade de uma pessoa, de um paciente? Como é que vocês conseguem visualizar? Às vezes a gente chega e a gente se prende muito, às vezes, né? Aquele momento, aquela terapia, a gente não sabe o que o paciente ele traz, quais são as ânsias, quais são os medos, e até o medo daquele resultado daquela terapia, daquele momento, daquela estimulação, enfim. E aí a gente precisa entender com que motivação ele chegou ali, por quê, quais são os medos. E a gente sempre pergunta isso, né? Qual é o medo, qual é a queixa, porque a gente precisa entender a fundo o que é que realmente trouxe ele ali. E às vezes vem de um testemunho lindo, né? Porque eu sinto tal e tal coisa, e eu cheguei aqui porque tal pessoa me indicou. E até momentos que a gente escuta até como estudante, Deus vai me fazer curar e vai ser pela mão de vocês. E assim, é aquilo que motiva a gente. Então a gente tem que saber como lidar com isso, né? Como retribuir essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade para nós. E entender, conversar, escutar mesmo. O nosso ouvido é um ouvido palpitoso, assim, ele escuta, ele tem que escutar não só aquilo que está ali para ser tratado, para a gente colocar na anamnese, não, é mais do que aquilo, em pequenos detalhes de uma terapia que uma paciente falou que gosta de determinada situação, e aí a gente vai trazendo salmos, Bíblia, né, versículo de Bíblia para a terapia, para que possa motivar mesmo, o resultado daquilo, da estimulação, né? A gente tem os pais, na maioria das vezes, a maioria dos nossos pacientes são crianças, e o que a gente tem que lidar muito é com os pais. E os pais chegam realmente diretamente para você. E aí, o meu filho vai falar. E aí, quanto tempo é que eu vou ter resultado nisso? E aí, meu filho não está escutando. O que é que eu faço com ele? Então, é uma ansiedade também dos pais que chega a passar para a gente, como a gente já falou, né? A gente tem a expectativa de se planejar muito bem, de estudar muito para trazer isso, a melhora para o paciente. Então, esse medo que o paciente traz, as minhas experiências até agora, a maioria, as pessoas têm a espiritualidade presente na vida mesmo. Muitos pais, eles trazem, graças a Deus eu consegui estar aqui. A gente manda mensagem, eles falam, Deus te abençoe, até semana que vem, se Deus quiser. Então, particularmente, eu me sinto muito bem quando eu estou lidando com esse tipo de pessoa, porque a gente já entende que é uma pessoa que já tem essa tranquilidade, que já deposita os seus medos em Deus, porque sabe que pela fé ele pode curar. Curar não, ele pode trazer uma melhor qualidade de vida para aquela pessoa e, se for o caso, chegar a curar. Então, essa abertura que o paciente dá, quando a gente percebe que ele é uma pessoa espiritualizada, chega a ser muito mais fácil da gente lidar e conversar realmente, mostrar caminhos a ser abordados. É muito difícil, assim, pelo menos para mim, quando é uma pessoa que a gente percebe que é ríspida em tal assunto, porque a gente tem que conversar pisando em ovos. Eu já percebi assim, um certo desconforto quando a gente usa a cadeia. Alguém começa a olhar e em determinado ponto fala uma coisa assim que você não compreende bem o que ela está querendo dizer, se ela está com dúvida com que você, como é a sua vida, entendeu? Mas os desafios, gente, são vencidos. A gente tem esse lado positivo quando essas pessoas que têm essa vida com fé. Então, a abertura é muito melhor e graças a Deus que a maioria das pessoas que eu tive contato são assim. E eu agradeço muito a Deus por... Isso é em todas as áreas, viu, Helena? Porque eu sempre achei melhor lidar com pessoas que têm alguma prática religiosa. Isso aí eu verificava no meu dia a dia frequentemente, principalmente quando eu era médica do saúde da família, né? Foi quando brotou o meu interesse pela área da espiritualidade e saúde.
é como se sempre eu tivesse algo assim a descobrir na minha profissão. E quando eu descobri que existia isso, que isso era estudado, que tinha trabalhos no mundo todo sobre isso, me surpreendi e fiquei tão contente. Digo, é isso que eu quero, que eu já fazia na minha prática, isso que vocês colocaram, né? A gente vê a expectativa da pessoa em relação a ficar curado, a melhorar. E eu percebia que muitos pacientes sentiam a mesma coisa em relação a mim. E eu também, quando eu vou tratar com um profissional, o profissional me trata, no caso, e ele é uma pessoa espiritualizada, não importa a religião, né? Eu tenho uma pessoa que me atende que é espírita, mas que é uma pessoa extremamente espiritualizada. Então, o quanto ela me conforta, o quanto ela e respeita a minha fé, né? Ultimamente eu tenho feito muitas cirurgias, me beneficiei bastante da profissão de vocês, inclusive lá no HU. Tem outra profissional de lá que talvez vocês conheçam, que é Juliane. Ela foi minha fono, né, de orofacial bastante tempo, que eu fiz uma cirurgia ortognática. E ela é evangélica, mas a gente sempre... Olha, eu e ela, não sei quem era que falava mais durante o atendimento. Muitas vezes era ela, porque eu estava sem poder falar, né? Mas assim, a gente compartilhava experiências. Ela falava de problemas de saúde da família dela e pediu para eu rezar por ela no concurso que ela foi fazer no HU, e eu dizia, você vai passar. E tem horas que a pessoa assim tem o medo, como a Natália colocou, né? Normal. E é como que a gente duvidasse, assim, às vezes a gente se nivela por baixo, muitas vezes. Embora outras pessoas digam, não, você tem capacidade, você tem um bom currículo, você é capacitado, mas a gente sempre acha que os outros são mais, né? E eu sempre achei e acho muito melhor tratar com pessoas que têm um nível de espiritualidade, que acreditam, que pelo menos acreditam em Deus, porque senão fica difícil, porque quando não tem fé em Deus, muitas vezes nem tem fé no profissional, não tem fé nela mesma, então não vai acreditar que vai ficar curada e dificulta o tratamento. Mas abordando um pouquinho esse tema da fonoaudiologia, vocês acham que a fono, do jeito que está, o currículo, essa questão da espiritualidade, ela está sendo ensinada, estimulada para os estudantes? Acha que o meio acadêmico dá a devida importância? Porque a gente que é espiritualizado, a gente entende que, como Leônia colocou, que o ser humano, ele não é só... A gente não vai tratar só o físico, né, o material. Vocês acham que do jeito que está a grade curricular de vocês favorece isso? É uma pena, mas infelizmente a gente não tem. Além, agora que tem a extensão vinculada à Probex, pelo menos pelo que eu sei, não. Na nossa grade é realmente conceitual da área. Eu não tive contato com nenhuma coisa relacionada, a não ser questões extracurriculares, que é em relação a grupos que se juntam em um determinado período do dia, que rezam um terço. Lá no nosso bloco tem um local perto onde a gente tem aula, que tem a imagem de Nossa Senhora, uns banquinhos que a gente pode sentar ali. Alguns momentos eu já sentei, já tive colega que tá morrendo de chorar do meu lado, e a gente estava lá olhando para Nossa Senhora e rezando. E já teve momento da gente fazer esses encontros de rezar o terço ali nos pés de Nossa Senhora. Mas, infelizmente, na grade a gente não tem até agora. Eu acho que é uma dificuldade ainda em diversos cursos, né? Em diversas áreas, porque a espiritualidade e saúde, apesar de ter diversos artigos publicados, estudos, ainda existe um receio por parte de alguns profissionais. Então, agora eles estão tomando ciência de que espiritualidade e saúde, elas andam juntas, porque não tem como a gente dividir, como a gente falou anteriormente. O ser humano, ele é sistêmico. Então, já tem estudos, que bom que já tem, mas a gente ainda encontra, né, essa dificuldade, seja na graduação, nos cursos, e
e nas pós-graduação também. Aqui na Universidade Federal tem, né, uma pós-graduação, um mestrado em Ciência das Religiões, que a ideia é essa amplitude. E aí a gente também já faz essa ponte de que, quando a gente fala de espiritualidade, a gente não fala de religião. A gente fala de espiritualidade de uma forma geral, de acreditar em algo superior, independente de qual religião que a pessoa tem. Então, os estudos falam muito isso, quando você tem a crença, né? E, assim, as meninas falaram muito de medo, né, de ansiedade. E aí eu já puxo, né, para o meu lado também. Nos ajude aí, por favor. Então, assim, e a gente consegue ver na história dos santos, como Santa Teresinha, eu aperrei bastante Santa Teresinha também, viu? Minha madrinha, ela. E eu sou afilhada dela, assim, e ela é minha madrinha. E, assim, a gente vê na história de Santa Teresinha, foi aí que eu comecei a ler e me aprofundar na história dela, foi quando eu soube que Santa Teresinha, ela sofreu de ansiedade e depressão na história de vida dela. Então, ela chorou muito. Ela tem nos livros, nas cartas que ela deixou para as irmãs, para as irmãs dela mesma e para as freiras com quem ela convivia, ela deixou algumas cartas e ela relata momentos, né, de ansiedade e de depressão. Então, a gente vê que eles, né, foram pessoas como nós, que sofreram, que choraram, mas eles tinham um foco, eles tinham um olhar. Né, eles olhavam para o céu, eles olhavam para Deus, olhavam para Nossa Senhora. E era isso que fortalecia, era isso que dava sentido. Era a espiritualidade deles, né, que fazia com que eles continuassem. A história dela é linda. E se eu já gostava dela e se eu já gostava da história dela, quando eu me aprofundei nisso, e até comento quando eu percebo que eu tenho um paciente, enfim, que ele tem uma espiritualidade e que é uma espiritualidade católica, de uma religião católica, eu partilho essa história, né, de que ela, como santa, uma das maiores santas da igreja, e sofreu com ansiedade e com depressão. Então, assim, o medo, ele é inato do ser humano. Então, todos nós temos medo. O que não pode é ser o medo patológico, né, de se tornar uma ansiedade, de se tornar uma depressão, mas todos nós temos medo. E, assim, para finalizar um pouquinho, a gente já está bem pertinho de terminar, e a gente gostaria que vocês, né, dessem uma palavra, falassem com quem está nos assistindo aqui hoje, qual a importância, vocês enquanto jovens, enquanto alunas, né, de um curso de graduação da área de saúde, o que é que vocês podem falar para esses jovens também que nos escutam e para todo mundo, né, que está nos ouvindo? Realmente, a espiritualidade, ela vem presente e é aquilo que dá força, né? Aquilo que dá significado realmente para a nossa vida. E o que eu tenho a falar é realmente que a gente tem que se pegar com algo, né? A gente tem que se prender a algo. E antes de eu vir para cá, eu tinha um pároco lá na minha paróquia que ele sempre dizia que um domingo com missa era uma semana com Deus. E realmente, quando a gente vai, a gente procura, a gente entende a importância daquele momento, daquela missa, daquela palavra, como você falou, que às vezes a gente chega, é um evangelho, mas cada um interpreta de uma maneira. E a gente só precisa ouvir aquilo, a gente só precisa entender aquela leitura, a gente só precisa entender aquele salmo, e a gente faz, não, é para mim isso, eu precisava vir hoje para entender isso, e a gente precisa ir todos os domingos. Eu preciso ir todos os domingos para entender a importância que Deus tem na minha semana. Porque sem ele, sem esse domingo, sem essa missa, sem esse encontro, né? Não precisa necessariamente ser uma missa, pode ser um culto, enfim, esse encontro, ele é essencial na minha semana. Então, é o que me mantém forte, é o que me faz levantar na segunda e dizer, não, vai dar certo, meu medo vai ser dissipado, enfim, a música, tudo aquilo que me acalma é aquilo que eu encontro a presença de Deus, a presença de Nossa Senhora, enfim, essa palavra que eu tenho para trazer, né? Assim, que a gente tem que procurar realmente, porque ele está ali, a gente só precisa encontrar ele, porque ele já procura a gente, de alguma forma ele está ali procurando, ele só quer que a gente enxergue ele, porque ele precisa da importância, ele precisa daquela atenção necessária, aquela atenção que a gente dá ao estudo, a gente precisa dar a ele também. É isso que eu tenho para falar.
E, na verdade, é um convite. Se sinta chamado, porque a todo momento, como a Natália falou, a todo momento Deus está à nossa espera. Então, no momento que a gente se sente abalado mesmo, com medo, na maioria das vezes esse é o momento que a gente se sente que há necessidade de procurar. Então, que mesmo que você não esteja nesse momento, que você não esteja aperreado na faculdade, mas que esse chamado, se você não sente no seu coração, peça, porque ele vem, o Espírito Santo coloca no nosso coração essa vontade. Então, se você realmente acha que não tem tempo, acha que o momento que você está vivendo não é propício para isso, tire realmente esse pensamento, coloque isso como uma prioridade, porque a todo momento a gente é prioridade para Deus. Então, siga o primeiro mandamento, que é ame a Deus sobre todas as coisas. Então, Deus está a todo momento à nossa espera. Então, coloque Deus como o seu primeiro lugar na sua vida, independente de 300 provas que você tenha para estudar, 200 relatórios que você tenha para fazer. No mínimo, o domingo, como a Natália falou, no mínimo, o domingo se dedique para ir para um encontro, para o seu culto, para a sua célula. Ou, se você não puder sair, procure ler a palavra de Deus ou procure assistir algum vídeo, alguma coisa, porque maneiras tem para a gente, tem 300 milhões de oportunidades todos os dias para a gente procurar a Deus. E eu vi uma pregação que um padre falava assim, na verdade, que Deus nos dá 24 horas todos os dias. Então a gente dedica mais ou menos, acho que 8 horas, umas 8 horas para a universidade, 5 horas de sono no mínimo aí. Então, meia hora, 20 minutos que a gente tira para se dedicar a entender a palavra de Deus, para que o Espírito Santo fale com a gente, é de extremamente importante, porque o restante das horas que Deus nos dá vai ter muito mais significado se esses 20 minutos forem dedicados a isso. E aí a gente já agradece, né, a presença das meninas, esse papo que foi maravilhoso, gratidão, né, e a gente já aproveita para convidar todos que estão nos assistindo a seguir o nosso Instagram, que é @espiritualidade_e_saúde, e também seguir o canal da Casa da Paz, né? Então, estamos aqui todas as quartas-feiras, às 20 horas, né, no canal do YouTube da Casa da Paz. E muito obrigada, doutora Valdelene, pela sua presença aqui hoje também. Muito obrigada, doutora Leônia Pinheiro, né? E a Natália e a Helena, mais uma vez, e a todos os que estão nos assistindo. Uma boa noite e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, meninas. Deus abençoe vocês. Boa noite. Obrigada, gente.